Vem comigo conhecer o Einstein Preparatório Enem. Com a estrutura que você precisa. Olá, queridos! Espero encontrá-los bem. Estamos aqui em mais um episódio do Rumo ao Topo Podcast. Esse episódio muito especial, onde eu estou aqui com Daniel Pereira, do Negócios Fora da Curva, de Palmas, no Tocantins. Ele que trabalha com empresas, lideranças, empreendimentos, empreendedores e líderes. Negócios que precisam de crescimento, negócios que precisam alavancar seus faturamentos. Daniel Pereira se especializou em atendê-los. E hoje nós estamos aqui para falar com ele em um episódio muito legal, onde eu tenho certeza que você que já empreende, que deseja empreender, que é líder no que faz, com certeza aprenderá insights preciosos para o teu negócio, para a tua vida em diversas áreas e setores da tua vida. Então, eu quero apresentar aqui com vocês Daniel Pereira. Daniel Pereira, Negócios Fora da Curva. Seja muito bem-vindo ao Rumo ao Topo Podcast. Ele mesmo. Você tá bom? Tudo tranquilo, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Adorei a cidade de Marabá. Que cidade bonita. Que legal. Seja muito bem-vindo a Marabá. Obrigado. Primeira vez em Marabá, Daniel? Primeira, espero que de muitas. De muitas vezes em Marabá. Daniel, nos conte um pouquinho sobre Negócios Fora da Curva. Nos conte um pouquinho sobre como você mergulhou nesse universo. Nós, nesse episódio, falaremos muito sobre isso. Mas antes de tudo, eu quero conhecer o Daniel. Talvez não o Daniel do Negócios Fora da Curva, que você me falou aqui embaixo que é conhecido como Daniel Fora da Curva, né? Mas eu quero falar contigo sobre o Daniel. Tá bom. Como é que você chegou aonde está hoje, sua origem? Conte um pouquinho da sua história. Essas duas perguntas dá para 3 horas de papo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Primeiro, sobre mim, funciona assim. Eu venho de uma família simples, humilde, sou natural de Santa Catarina. A gente se mudou para o Mato Grosso quando eu era criança e ali eu cresci, me desenvolvi. E uma certa altura do campeonato eu me mudei para o Sul, voltei para o Sul. E já aos meus 24 anos eu casei com a Ellen. E depois a gente foi embora para Brasília. Só que eu passei uma fase dessa minha vida, eu tenho 15 anos de casado, e desses meus 15 anos de casado, respondendo sobre o Daniel e sobre o negócio entrelaçado aí. Perfeito. Eu não venho de família empreendedora, então a gente viu os pais trabalhar e seguia aquela... Minha mãe era concursada do governo, trabalhando em hospital e tudo mais. Então eu não tinha muito assim, nem ensinamento, nem fundamento, nem direcionamento sobre o que fazer quando crescer. E... Eu sempre fui um menino, assim, acho que muito arteiro, muito bagunceiro, muito curioso e zero estudioso. Sempre fui um cara muito criativo, mas sem estudo. Só que eu tinha uma coisa que depois de muito estudar, eu fui entender. Eu era o tipo de menino que eu bagunçava na escola, não estudava e tirava nota boa, e ninguém entendia por quê. E eu também não entendia, porque eu não prestava atenção, não fazia exercício, não fazia nada e tirava nota boa. Fácil aprendizagem. É tipo isso. E aí, só que eu não entendi o padrão e ninguém entendeu o padrão, só me via como um problema. Porque eu atrapalhava todo mundo de aprender e quando era pra fazer as provas eu tirava 8, 9, 10, 8, 9, 10 e ninguém sabia por quê. Mas não que eu era inteligente demais, eu tinha um jeito de aprender que as pessoas não entendiam. Um pouquinho fora da caixinha, né? Do padrão. Desde pequeno. E aí, quando eu cresci e me casei, a gente foi trabalhar... Eu e minha esposa tomamos uma decisão muito importante na nossa vida, que a gente dedicou 7 anos da nossa vida para um projeto missionário. Então, a gente ficou totalmente fora de questões de mercado, de negócio, de tudo. E nesse projeto, a gente recebia uma ajuda de custo.
Olha. Tipo assim, a gente não ganhava dinheiro, não fazia nada pelo dinheiro, né? Então a gente recebia lá R$2.000 por mês, que sustentou a gente pelos 7 anos durante todo esse tempo. E no final desse processo, eu costumo dizer que a pessoa ela sempre vai empreender por 2 motivos. Ou por uma necessidade, ou por uma oportunidade. Oportunidade. Eu estudei, tive fundamento, ganhei um diploma e meu pai foi lá e montou meu consultório. Oportunidade. Sim. Me casei com alguém que tinha um negócio. Oportunidade. Cresci numa empresa, fiz carreira, assumi um posto de diretoria e ganhei uma sociedade. Oportunidade. Mas mais de 80% das pessoas empreendem por necessidade. Alguma coisa deu muito ruim e o cara foi lá e pensou, eu não tenho alternativa, eu preciso fazer dinheiro rápido. E a gente tava, então, há 7 anos nesse projeto missionário e ganhava R$2.000 por mês, pagava aluguel, pagava água, energia, não sobrava dinheiro, era só para sustento mesmo e para mantimento da casa, assim. E um belo dia, esse projeto parou de enviar dinheiro pra gente. Então, parou o primeiro mês, a gente entendeu, continuamos. Não, é um momento de dificuldade, passou o segundo mês, tá desafiador. Chegou no 3º mês, cara, começou a acabar a comida. Não tinha mais o que comer, eu tinha ganhado uma bebê naquele período. Então, assim, era bebezinha, 3 meses, e aquilo começou a me afetar de uma forma muito absurda, assim. E aí eu entrei em crise. Eu tinha 30 anos de idade. Eu falo até hoje. Eu tinha 30 anos, quebrado, minha conta negativa, meu cartão bloqueado, minha vida tava um inferno. Emocionalmente, financeiramente, tava tudo muito ruim. E aí, pra piorar, a pessoa que liderava esse projeto chegou pra gente e falou, cara, a gente tem 8 projetos desses, estamos paralisando os 8 e tô liberando todo mundo pra voltar pro mercado de trabalho porque parou de entrar recurso. E aí a gente falou, beleza. Eu pensei, pelo menos agora eu sei o que fazer, né? Eu sei que eu tô livre. Sim. Segundo, eu vou fazer o quê? Eu entrei em desespero. 7 anos fora do mercado. Eu comecei a pensar, cara, o único lugar que vai me aceitar é empacotador de supermercado. Só que daí eu pensei, eu tenho 3 meses sem dinheiro. Eu tinha em casa um pacote de arroz, um pacote de café e a minha bebê não tinha fralda. Nossa. Tava pelada em cima de um tapetinho. E aí eu entrei em crise e comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Comecei a chorar de raiva, me deu muita raiva, assim, porque eu pensei, me doei tanto pra chegar nesse patamar, né, nesse nível. Você achava que não ia chegar nessa condição, não. naquilo que você fazia. Eu achei que, tipo assim, vou liberar você, mas vou te pagar o que tá atrasado. Sim. E você começa a sua vida. Ele só me liberou. Só falou, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. E aí eu tive que dar um jeito de começar. E aí, cara, eu pensei, cara, não sei o que fazer. Eu entrei numa crise existencial absurda, assim, não sabia o que fazer pra dar a volta. E aí, de repente, um amigo meu apareceu lá em casa e perguntou se eu podia ajudar um amigo dele a ganhar seguidor no Instagram. Uma conexão, né? Um A gente amigo. conectou com uma pessoa que necessitava de... Mas você cara, possuía conhecimento sobre isso? Não, do nada. O cara chegou e falou assim, cara, posso ir na tua casa tomar um café? Eu falei, pode. Tipo, eu tinha um pacote de arroz e um pacote de café. Falei, pode, veio, fui lá, tomamos um café. E aí ele falou assim, cara, você não mexe com marketing, essas coisas? Eu queria ajudar um amigo meu de Santa Catarina. E na hora eu pensei, cara, esquentou minha cabeça assim, eu pensei, ou eu falo que ajudo ou eu vou perder a oportunidade. Porque eu tava pensando aonde que eu ia arrumar emprego. Sim. E aí eu falei, cara, dependendo do que for, eu ajudo teu amigo. Sim. Ele falou, então vou pedir pra ele entrar em contato com você. Só que eu não sei o que o meu amigo falou pra esse cara. Esse cara era um DJ de Santa Catarina. E eu em Brasília. Eu sei que o cara mandou um WhatsApp e falou assim, isso era 2015, 16. Daniel, você que é o rei do Instagram aí de Brasília? E eu falei, nossa, que nome legal. E eu falei, sou eu. Você tá falando com ele. Ele falou, cara, eu preciso de ajuda. Eu falei, pra quê? Ele falou, o que tá acontecendo? Ele falou, cara, eu preciso ganhar seguidor no Instagram. Muitos DJs aqui são bem conhecidos, eu não sou ainda, mas eu não sei o que fazer pra ganhar seguidor. Tu pode me ajudar? Eu falei, posso. Quanto que você cobra? Eu fiz a conta, exatamente assim. Um pacote de arroz, um pacote de café, 1 quilo de carne moída, um pacote de macarrão e eram 5 itens. E não pode faltar, um pacote de fralda pra bebê. Já ia falar da fralda. Aí eu pensei, cara, eu acho que uns R$150 dá. E aí eu falei pro cara, eu vou pedir um pouco mais alto, ele vai pedir um desconto, eu faço por 150. Sim. E aí eu falei, cara, como tu é amigo do meu amigo, eu vou te cobrar R$300. Ele falou, nossa, que barato, velho, aqui no sul tudo é mais caro. Aí eu
Pensei, e agora eu já sei quanto custa. Sim. Já sei que é mais caro. Sim. Aí ele falou, como é que eu te pago? Eu falei, ó, eu preciso de metade agora, porque eu precisava comprar comida aquele dia, não tinha o que comer. E aí ele falou, então me manda a sua conta aí que eu vou mandar o dinheiro pra você. Aí eu mandei uma conta poupança pra ele, da minha esposa. Minha conta tava negativa, o cartão bloqueado. E aí entrou R$150. Quando entrou R$150, eu chamei minha esposa, eu falei, dá uma olhada na sua conta aí. E aí ela falou, olhou e falou, do que é isso aqui? Eu falei, é de uma empresa que eu acabei de abrir. Ela falou, empresa do quê? Eu falei, abri uma agência de marketing. Acabei de abrir, acabei de ter a ideia. E ela falou, mas o que tu vai fazer? Eu falei, eu vou ajudar um cara de Santa Catarina a ganhar seguidor no Instagram. Ela falou, tu sabe fazer isso? Eu falei, nunca fiz. Mas agora eu vou aprender. Ela falou, amor, isso vai ser preso, isso é estelionato, você tá enganando as pessoas. Eu falei, não tô enganando. Eu de fato preciso de dinheiro, eu preciso resolver um problema, eu vou estudar e vou aprender a fazer esse negócio. Ela falou, mas se der tudo errado. Eu falei, se der errado, eu vou chamar o cara e falar, mano, eu tava passando fome, sem saber pra onde ir. Você foi o besta que apareceu na minha frente. Tem como eu te devolver em 10 de 15? Caramba. Mas eu não vou esconder, mas eu vou atrás da solução. Sim. Aí eu passei aquela noite inteira acordado pesquisando como ganhar 1000 seguidores por mês no Instagram. E entrei no Google, no YouTube, pesquisei, assisti tudo que é tipo de vídeo que você puder imaginar na sua vida. Assisti no outro dia, quando deu 6 horas da manhã, eu anotei 10 coisas que tinha que fazer. Peguei no WhatsApp, mandei uma lista e falei, ó, segue esses comandos aí que você vai ganhar 1000 seguidores em 30 dias. Deu 15 dias, o cara mandou uma mensagem bem assim, realmente tu é o rei do Instagram. Eu falei, eu te falei que... Você tinha Instagram? Então, a minha sorte foi que ele nunca pediu o meu Instagram. É isso. Porque eu tinha, na época, 893 seguidores. Olha. Na época. Sim. E aí, eu falei pra ele, eu falei pra você. Aí, beleza, passou uns dias, uma mulher de São Paulo me chama. Tu que é o rei do Instagram? Eu falei, sou eu. Ela falou, eu preciso fazer um site. Eu falei, claro, minha senhora, aqui na agência a gente faz o que você imaginar. Uma vertente pra eu não nego nada, irmão. O que bater é gol. E aí ela... Quantos meses você tava atendendo o cara que você falou? Não, 15 dias no máximo. 15 dias já apareceu esse contato apareceu de São Paulo. de São Paulo que ele passou. E aí, Sim. ela queria fazer um site. Eu falei, não, eu faço. Quanto você cobra? Aí eu comecei a pensar, cara, site um pouquinho mais caro. Eu falei, ó, eu vou te cobrar R$1.000. Ela falou, nossa, que barato. Aqui em São Paulo é 3, 4, 5. Eu já pensei, site é mais caro. Já anotei. E aí, como é que eu te pago? Eu falei, ó, R$500 eu preciso de entrada e os outros 500 quando eu te entregar o site. Só que eu falei, eu preciso de 30 dias pra te entregar, que leva tempo, Sim. É complicado e tal. Ela falou, beleza, me manda a conta aí. Mandei a poupança. Chamei a minha esposa e a mesma história repetiu. Falou, ó, dá uma olhada no saldo da conta. Ela olhou, meu Deus, R$500. Do que você tá aprontando agora? Primeira coisa, ela perguntou. Eu falei, não tô aprontando nada, eu abri um negócio, eu vendi um site. Ela falou, meu Deus, amor, um site. Tu sabe mexer com isso? Diz que tu sabe. Eu falei, não sei. Mas tu é louco, como que tu vai fazer uma coisa que tu não sabe? Eu falei, ó, eu não sei. Mas eu pedi pro cara 30 dias, agora eu vou estudar e vou aprender. E foi nesses 30 dias que daí apareceu um vídeo pra mim que falou sobre um negócio chamado autodidata. E aí eu descobri minha infância. Por que eu era diferente, eu não estudava. Sim, e eu aprendia sozinho as coisas. Então começou a fazer sentido eu consegui aprender coisas que outras pessoas levavam décadas e eu aprendia rápido e sozinho. E aí parece que meu cérebro desprograma as coisas assim, sabe? Ele desmonta as coisas e eu consigo entender como aquilo funciona. E aí fui lá, aprendi, estudei, programei o site da mulher, coloquei o site da mulher no ar. Aprendi, não sabia comprar domínio, não sabia hospedar, não sabia como construir, não sabia fazer nada. Fui, fiz o processo, aprendi a fazer. E disso surgiu de fato uma agência. E nessa agência a gente atendeu um monte de gente. E eu sei que quando deu 6 meses do projeto, do primeiro cliente, a gente havia faturado R$531 mil. Que isso? E aí eu me assustei. Que isso, Daniel? 531 mil eu faço questão de falar os 31, porque não foi meio milhão, foi 531 em 6 meses. Cara. Aí eu me assustei. Aí eu pensei, cara, eu não tinha visto isso daqui. Aí eu percebi que alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Sim. Que me faria avançar. Até que um dia eu liguei para um amigo meu e falei, cara, eu tô a fim de dar uma palestra na sua... Ele era um amigo meu que era pastor, esse cara. Eu falei, eu posso dar uma palestra na sua igreja? Ele falou, cara, mas sobre o que seria? Eu falei, eu pensei em falar sobre vendas. Eu queria falar sobre vendas. E eu falei, ó, você tem empresários da igreja? Ele falou, tem. Eu falei, então, eu acho que se eu conseguisse falar com esses empresários, eu ia conseguir ajudá-los a entender muita coisa para melhorar a vida deles, o negócio deles, e automaticamente melhoraria para você também, eu falei para ele.
Ele falou, cara, gostei da ideia, mas quanto é que eu tenho que pagar? Eu falei, nada. Ele falou, não é possível. Eu falei, nada, eu só tô testando um negócio. Ele falou, então tá bom, pode vir, eu vou organizar, me dá a data e eu vou organizar e vou colocar. Quantas pessoas você precisa? Eu falei, eu preciso de 100 pessoas. Era uma igreja muito grande. Não, beleza, deixa pra mim. Foi lá, organizou, colocou 114 pessoas dentro de um auditório no segundo andar. Era uma igreja realmente muito grande, tinha um segundo andar, um segundo auditório. Fui lá e dei minha primeira palestra. Como que eu fiz isso? Autodidata. Comprei um livro, li o livro, fiz um resumo, anotei tipo 5, 6 tópicos e fui e fiz a palestra. Nossa. E aí, fiz a palestra e eu pensei, cara, no final, o que eu preciso? De uma pessoa que queira me comprar o curso de vendas pra dentro da empresa dela em company, porque eu queria testar um novo modelo. E aí, no final, uma senhorinha levantou, tava na primeira cadeira, ela levantou, chegou até mim e falou, moço, eu gostei da tua palestra, tu pode ir na minha empresa amanhã? Falei, posso. Peguei o telefone dela, peguei o endereço, dormi lá na cidade, no outro dia, 8 horas da manhã, eu fui pra empresa dela. Cheguei lá, foi meu primeiro contato com o negócio. Até então, eu tinha feito a da agência. Quem que eu atendia na agência? Não sei se você lembra da era dos coaches. Sim, claro. Em Brasília virou febre. Então eu fazia site, Instagram e tráfego pago pros coaches. Então eu fiz 500 mil com eles. Eu atendia praticamente todos os coaches de Brasília, passou na minha mão. Nossa. E aí, eu cheguei nessa mulher, cheguei na empresa dessa senhora. Ela falou, ó, eu preciso de ajuda aqui na minha loja, porque meu faturamento tá caindo. E eu olhei pra ela e falei, entendi, então a senhora quer um curso de vendas. Ela falou, não, você não tá entendendo. Eu faturava 300 mil, tô faturando 100 e preciso de ajuda pra voltar pra 300. Falei, tá aí, o melhor caminho é um curso de vendas, porque eu só tava programado pra aquilo. Sim. Aí ela falou, não, moço, você não entendeu. Eu tô tomando remédio controlado, meus filhos estão me dando problema, e se eu continuar assim por mais 3 meses, eu quebro. Eu preciso tomar uma decisão, se eu mantenho isso aqui aberto ou se eu fecho. E não é um curso que eu preciso. Aí ela olhou bem pra mim, foi bem séria e falou assim, tu consegue me ajudar ou não? Eu pensei, vou perder o dinheiro. Eu falei, consigo, mas isso vai te custar caro. Ela falou, caro quanto? Na hora eu pensei, cara, quanto? Que ano era isso, Daniel? 2016 pra 2017. Você tava no hype do negócio. E aí, eu pensei, cara, eu vou falar um valor alto, ela vai me pedir um desconto e eu vou falar 5 mil reais, que era o valor que eu tinha pensado em vender o curso. Falei, aí você falou 10. Te faço 5. Falei, vai te custar 30. Ela pensou, aí eu pensei, ela vai falar, me faz o desconto? Eu ia falar, faço por 5. Sim. Entendeu? Porque daí dá uma disparidade claro, boa, dá uma boa ancoragem isso, aí. Sim. Ela ia gostar do desconto e ia comprar à vista. Aí ela olhou pra mim e não pediu desconto. Ela falou, tu parcela? Eu não tava preparado pra essa resposta. Caramba. Aí eu falei, parcela, em quantas vezes? Ela falou, em 6. Falei, tá bom. Menino, abre uma gaveta aí e pega não sei quantos mil pro ele. E me deu 2 bolas de 4 mil reais, assim, eu coloquei 4 mil em cada bolso e eu pensei, e agora? O que eu vou fazer pra essa mulher? Porque eu não sei o que fazer. Aí eu falei, senhora, eu não posso te atender hoje, só amanhã que eu tenho agenda pra te atender. Ela falou, tá bom. Corri pra onde eu tava hospedado e comecei a pesquisar como aumentar as vendas das empresas. no Google. Achei outra? Tinha algum curso pra ser mentor? Não, na época não. Achei Porque aí você ia fazer uma mentoria, ia ter o primeiro mentorado, né? Achei uma ferramenta chamada Canvas Model Project, uma coisa assim. Sim. Hoje eu nem uso mais isso. Aí, olhei a ferramenta, comprei ela e estudei. E no outro dia voltei lá com uma cartolina, uns pincel, desenhei ela numa cartolina e falei, ó, vou entender o teu negócio aqui. E fiz a ferramenta. Só que no outro dia, quando eu cheguei na empresa dela, aí eu entendi que não é que na minha vida deu tudo errado pra esse negócio acontecer. Literalmente, do início ao final, naquele dia eu entendi que era Deus que estava conduzindo a minha história, fechando todas as portas pra eu chegar nesse ponto, porque quando eu entrei na empresa dela, eu tive uma sensação que eu nunca entendi na vida, assim. Eu sinto que uma coisa falou muito forte dentro de mim, assim, ó, faz isso, que ela vai aumentar o faturamento. Parece que eu sabia, sem ninguém me falar, o que era pra fazer. Eu comprei a ferramenta por teimoso, mas eu olhei pra ela e falei, quanto que você tem de estoque aqui? Ela falou, tem uns X mil reais, sei lá, só não lembro hoje. A empresa era de quê? Qual de segmento? Roupa, loja de roupas. Tipo assim, sei lá, uns 500, 600 mil reais em estoque que ela tinha. Eu falei, ó, pelo que eu sei, você tá com muito estoque. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma queima de estoque. Ela falou, mas como é que você tá pensando em fazer isso? Eu falei, vamos colocar tudo a 100 reais. Ela falou, nem a pau. Tem coisa aqui que eu comprei que de custo é 600. Aí eu falei, mas pensa comigo, vamos olhar um relatório? Há quanto tempo essas coisas estão no estoque? Aí foi lá, tinha coisa de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos. Eu falei, isso aqui já tá atrasado, já tinha que ter vendido. Sim. Nem que a gente venda por preço de custo, isso aqui já é caro. Sim. Confia em mim, eu sei o que eu tô fazendo, eu falei pra ela. Eu faço aqui minha vida inteira. Eu sei o que eu tô fazendo. Vamos vender tudo a 100.
Ela falou, Daniel, você vai me quebrar. Eu falei, não, quebrada você já tá sem mim, deixa eu te ajudar. Aí ela falou, mas e as mercadorias novas que acabou de chegar? Eu falei, ó, a estratégia é o seguinte, a gente pega tudo que é antigo, bota na porta da loja, a gente coloca preço em todas elas, tudo 100, tudo a 100, tudo a 100, tudo a 100. E pega as coisas novas e coloca, faz um caminho, um trilheiro pro caixa. Sim. E aí as coisas novas sem preço, só que a etiqueta pequenininha. As pessoas vêm, pegam o que tá barato, na hora de ir pro caixa, nossa, que saia bonita, que vestido bonito, de 300, 400, 500, 600 reais. Resumo, em 3 meses a gente bateu 296 mil reais, que foi os 300 que ela queria. Sim. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você mudou minha vida, eu parei de tomar remédio. Caramba. Aí eu falei, caramba, aqui que tá o segredo. Porque daí eu pensei, eu atendia tipo 10, 20 pessoas pra fazer, dos coach pra fazer 30. Pra fazer 30. E aí um negócio eu fiz 30. Eu falei, cara, isso aqui é vida. Vou começar a atender as empresas. Voltei pra Brasília, fechei a agência, não atendi mais ninguém, migrei totalmente pro negócio de consultoria, de uma forma totalmente empírica. Aí, o que eu falo para as pessoas que eu atendo, nos cursos que eu dou? Não tem problema você começar como amador e sem saber o que está fazendo. Um problema é você começar e continuar. Sim. Eu comecei assim, depois eu fui investir pesado em conhecimento. Sim. Eu comecei despreparado, depois eu me preparei. Só que eu comecei porque tinha uma necessidade. Lembra que eu te falei? A gente começa pela necessidade. Pela necessidade. Só que depois que aconteceu... ou oportunidade, né? Depois que aconteceu, eu fui me preparar. Então, hoje, eu tenho mais de 1,5 milhão de reais na minha mente. De coisas que eu investi, de treinamentos que eu fiz, de mentorias que eu fiz. Hoje eu entro dentro de qualquer negócio, eu consigo garimpar teia de aranha para fazer dobrar, para fazer subir, para fazer crescer. Eu sei método para fazer acontecer. Então hoje eu tenho método, tenho processo e sei o que fazer. Mas na época eu não sabia. Só que fato é que eu tinha 30 anos, entrei em crise, 6 meses depois eu fiz 500 mil e eu levei 3 anos para fazer o meu primeiro 1 milhão. Aí eu comecei a me fazer uma pergunta. Por que do 0 aos 30 eu tava quebrado e dos 30 aos 33 eu fiz 1 milha? Aí eu percebi que tinha uma coisa que mudou na minha vida. De 30 a 33 foi o período que eu de fato mais estudei na minha vida. Mas não estudos convencionais. Sim. Estudei sobre liderança, estudei sobre venda, estudei sobre comportamento, estudei sobre mentalidade, estudei sobre performance, estudei sobre programação neurolinguística. Sem imaginar, eu mergulhei. Então eu percebi que o dinheiro que eu ganhei foi resultado, primeiro, de uma mudança em mim, comportamental. Segundo, de não ter um plano B. Eu percebi que as pessoas dão errado porque tem muito plano B. B, C, D. Se der errado, eu volto pra casa do pai. Se der errado, eu volto pra faculdade, eu volto pro meu emprego, não sei o quê. Eu não tinha uma corda pra segurar. Eu tinha que comprar fralda pra minha filha aquele dia. Gostei dessa frase, não tinha uma corda pra segurar. Eu tinha que comprar fralda aquele dia. Então, por não ter opção, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: não ter opção é a melhor opção. Então você pode ver que as pessoas, quando tem muitas opções, elas ficam indecisas. Com certeza. Você quer suco de maracujá ou suco de uva? Se ele chega pra você e fala, só tem de maracujá, você vai decidir. É mais rápido. Então, enquanto menos opção você tem, mais assertivo você é, mais energia você gasta naquilo que você de fato tem que fazer. E hoje eu entendi que faz parte do meu propósito. Então, assim, provavelmente eu seja um dos consultores mais bem pagos do Brasil para fazer o que eu faço. Sim. Acredito que você não vai contar na ponta da sua mão quem você conhece que trabalha com consultoria que fez alguns milhões. Você não vai achar. Só que o que eu aprendo aqui não é sobre o dinheiro. Entenda bem, não é sobre números, sobre ostentação. Mas é mais sobre você de fato entender que esse negócio veio pra mim, nasceu pra mim. Entende? Então, hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo que elas são estudiosas, preparadas, têm graduação, pós-graduação, e eu me preparei lendo livro e tudo mais. E elas estão ligadas a mim. Então eu percebi que não é o estudo convencional em si, mas é o não ter medo de fazer o que tinha que ser feito naquela hora. Nossa, Daniel, que história. Que legal. E o interessante é que numa entrevista como essa, eu já imagino que você vai trazer aqui uma série de métodos convencionais. E aquela coisa mais robotizada. Por que fulano não vende? Por que cite 3 erros disso, daquilo, outro? Por que o empreendedor consegue prosperar, o outro não? É claro que aqui tem algumas variáveis, comportamento, propósito, cenário comercial, cenário econômico.
Só que aí você me traz uma história muito interessante, porque aí é carregada de propósito. Isso. Nasce com um propósito. E aí nasce também com uma necessidade. Isso. E aí você segurou isso aí. Eu gostei dessa frase, não tinha uma corda para segurar. Hoje você enxerga, então, que a maioria dos problemas dos negócios, dos empresários, tem muito a ver com essas possibilidades que você abriu, um leque de situações na vida do empreendedor. Por exemplo, em que sentido? Muitas vezes o empreendedor ele passa por um cenário complicado. Hoje nós estamos em um cenário econômico complicado, né? Sim. E aí, nesse contexto, enquanto ele ainda tem capital de giro, bem legal, enquanto ele tem patrimônio legal, enquanto ele tem coisas para queimar e liquidar, ele ainda está numa, entre aspas, zona de conforto, Sim. que o faz ainda procrastinar em procurar uma solução. Ele procrastina porque, não, ainda tem uma... Para esse mês ainda dá, para aquele mês ainda dá. Isso que você enxerga, geralmente você atende, que a gente vai entrar agora na tua consultoria, geralmente você atende pessoas que já não tem mais corda para segurar? Como é que é isso? Como é que é teu Cara, eu público passei hoje? por uma fase de transição muito legal. Eu acho muito legal o teu raciocínio, porque eu passei por uma fase de transição muito bacana. Eu comecei atendendo pequenos negócios, tipo essa mulher que faturava 300, só que ela chegou pra mim com 100. Então ela faturava 100 mil reais. E eu descobri que existem 3 níveis de negócio. Existe o cara que é pequeno, quando eu falo pequeno não é de dinheiro. Ele tem um negócio pequeno. Perfeito. Tem o cara que é intermediário e tem os grandes negócios. Eu acho que todo mundo tem toda carreira tem um ápice. Eu cheguei no ápice da minha quando eu fui contratado por Carlos Wizard para dar consultoria para a empresa dele. Nossa. Então eu entendi que quando eu fui contratado por uma empresa bilionária, eu entendi que, cara, então eu acho que estão vendo que eu sou bom no que eu faço, só pode. Porque não faria sentido esse cara me contratar. Com certeza. Só que eu comecei atendendo os pequenininhos. E o que eu aprendi sobre eles? O problema não é que o cara não tem corda pra segurar. É que cada um desses níveis o cara tem um tipo de mentalidade. O cara do negócio pequenininho, ele é o cara que aperta o parafuso, corta o cabelo e bate o bolo. Operacional. Ele é o cara que faz. Ele é o melhor naquilo. Sim. Então chega, se ele é dono de uma mecânica, ele tá apertando um parafuso, chega alguém e fala, chegou um carro fumaçando ali. Ele tem que parar, falar, deixa eu dar uma volta pra entender. Porque não tem ninguém pra dar uma volta. Perfeito. Entendeu? Então a gente tá falando de perfil aí. Não Já de, tem não de perfil. mentalidade. Sim, mentalidade. De Isso. nível do negócio que ele tá. Então é centralizado nele. O nível intermediário, quando chega alguém, ele já fala, Danilo, vai lá fazer pra mim. Então ele já tem alguém, já tem uma equipe, já tem uma estrutura. Isso. E já tem um faturamento legal Sim. nessa etapa. Só que o número 1, ele não tem consciência que ele precisa de ajuda. Ele acha que enquanto mais coisas ele for fazer, mais dinheiro ele vai ganhar. Só que ele vai chegar num teto. Claro. Porque todo mundo vende hora. Claro. Não adianta. Com certeza. Vai chegar num teto. O nível 2, ele já fatura mais. Tem chance de faturar aí, sei lá, até 10 vezes mais do que o primeiro nível. Ele já tem algumas pessoas que o ajudam. Só que esse cara passa por um outro problema. Inverso do primeiro. O primeiro não sabe que precisa de ajuda. O primeiro sabe que ele é tão bom que ele acha que não precisa. Sim. O primeiro não sabe que precisa. O segundo acha que não precisa. Porque ele fala, não, esses cursinhos eu já fiz tudo. Não, isso eu já manjo. Eu construí essa mecânica do zero, o que esse cara vai ensinar pra mim? Sim. Então ele acha que é sobre ensinar alguma coisa pra ele. Não é. O que o cara do topo entendeu que o do meio e o primeiro não entenderam? É que o cara do topo, digamos que seja ambos uma mecânica. Certo. Ou um restaurante. Perfeito. O cara do topo, ele entende que ele é um bom chefe de cozinha, só que agora ele vai precisar estudar sobre liderança, sobre marketing, sobre comercial, sobre experiência do cliente, sobre jurídico, sobre tributário. Sim. E ele vai precisar estudar sobre isso, entender sobre isso e trazer essas pessoas pra perto dele pra fazer ele ficar grande. Perfeito. O do meio acha que ele precisa saber tudo. O pequeno nem sabe que tem essas coisas. Então o que muda entre os 3 é que o pequeno se segura nele, o do meio se segura nos clientes, no faturamento que ele tem, ele acha que aquilo resolve a vida dele. E o do topo se segura nas pessoas que são melhores do que ele. E aí eu aprendi uma coisa quando eu tava na casa do Carlos Wizard e eu perguntei pra ele assim, falei, Carlos, por que diabos tu me contratou? Porque se tem alguém que tem que aprender com você, tu que é bilionário, eu não sou. Sim. Aí ele olhou pra mim e falou assim, a resposta, ele fala manso, né? Isso, né? Ele falou assim, a resposta tá na tua própria pergunta. Aí eu falei, por quê? Ele falou, você acabou de dizer que eu sou bilionário. Eu falei, sim. Ele falou, então, você concorda que por ser bilionário, qualquer erro meu custa muito caro? Aí eu falei, concordo. Ele falou, então, eu não posso te errar. Então pra mim é mais barato contratar alguém pra estar perto de mim, pra eu poder fazer uma pergunta e o cara não me deixar errado, que eu achar que sei e cometer um erro que pode me custar 100, 200, 300 milhões. Uau. Falei, uau. Uau.
Aí um dia, eu tava com o Janguier Diniz, que também é bilionário. Bilionário também. Aí cheguei no Janguier, na casa do Janguier, em Muro Alto, Pernambuco. Nós na casa dele, numa confraternização. E eu falei, Janguier, na tua visão, qual que é a diferença de um bi para um mi? Porque milionário, milhões eu já consegui. Sim. Eu queria entender como é que funciona a tua mente. Ele falou, vou te explicar com uma metáfora. Se a gente tá numa guerra, o cara que não tem milhões ainda, ele dá tiro de revolvinho, né? Ele mira, pá, e erra. Sim. Porque ele não sabe o que tá fazendo, ele não treinou tiro. O cara de milhões, ele já treinou muito no revolvinho, agora ele tem uma espingarda. Sim. Só que ele mira muito bem e ele tem que ser certeiro. Porque um erro quebra o milionário. Perfeito. Aí eu falei, e o bi? Ele falou, nós estamos de fuzil AK-47. A gente faz assim, ó. Vrau, vrau. Sim. Eu falei, qual é a intenção? Ele falou, é atirar. Aonde pegar, pegou. Porque a gente não tem medo de errar. Eu falei, mais uma chavinha virando. Então eu não preciso ter medo de errar. Ele falou, não. Só que a gente erra 90%. Mas um que acerta paga a conta dos 90%. Caraca. Esse é o jogo. Aí eu falei, cara, que sensacional. Então, assim, quando eu comecei a andar com essas grandes empresas de faturamento bilionário, aí foi quando eu comecei a pensar, cara, existem padrões. E por ser autodidata e curioso por natureza, eu comecei a documentar e escrever os padrões de comportamento dessas pessoas. Como que se comporta o pequeno, o médio e o grande. E aí eu escrevi um livro chamado 21,5 segredos para construir um negócio fora da curva. Agora, por que esse número 21,5? Por que 21,5? Pra chamar a atenção das pessoas. 21,5. Só 21,5. Se eu escrevesse 22, você achar interessante? Não. Então, 21,5, pô. 21,5. Perfeito. E aí, dentro desse ponto, você construiu curso, construiu consultoria, escreveu o livro. Me conta como é a tua estrutura hoje para acessar você e o que é que você entrega para esses níveis de mentalidade. Tá. Porque eu tenho certeza que você tem um serviço ou um produto para cada um deles. Tem. Eu comecei com consultoria, então o curso veio depois de muitas horas de voo. A gente atendeu mais de 10 mil empresas em 9 estados no Brasil. Nos conta um pouquinho dos players que você atendeu aí. Você falou de Carlos Wizard, Carlos você falou Wizard, de Janguier Diniz. Diniz. Cara, eu andei, antes da pandemia, eu andei com esses caras conhecidos quase todos. Que você vê nas redes sociais aí. Sim. Então, atendi essa galera muito grande. E isso me deu muito know-how, muito refino. Sim, sim. Eu vejo que hoje eu sou muito preciso para as coisas que eu vou fazer. É muito... Assertivo, é bater e acertar. é É muito fácil de fazer hoje para mim. Sim. E depois de muitas horas de consultoria, aí um dia eu pensei, cara, eu cheguei num teto que eu tava muito cansado. E eu pensei, cara, eu preciso escalar isso. Eu pensei, se eu cobro 100 de você... Sim. Eu posso particionar isso e fazer um evento, entregar o conteúdo da consultoria e fazer isso no curso e trazer 100 pessoas. Sim. E aí foi onde nasceu um negócio chamado Impacto Empresarial. O Impacto é um treinamento de 2 dias, onde eu falo exatamente sobre as coisas que eu entrego na consultoria. Então eu falo sobre estratégia comercial, eu falo sobre postura de liderança, eu falo sobre estratégia financeira, eu falo sobre marketing explosivo. Então eu consigo trazer o conteúdo que eu trago para dentro da empresa, dentro de um contexto de 2 dias. Só que daí, qual que é a diferença? O cara vai ter que pegar aquilo ali, levar para a empresa dele e tentar aplicar. Sozinho. E daí eu comecei a perceber que existe um outro padrão. O dono da empresa tá tão bitolado naquilo que ele é bom, que a maior dificuldade dele é aplicar alguma coisa que ele aprendeu de fora. Ele tem dificuldade demais de fazer. De trazer, que seja uma reunião, nada. Ele é muito difícil, ele é bitolado naquilo que ele sabe fazer de fato. E aí, então a gente começou a entender que, cara, tem um mercado aí que é inexplorado que a gente pode aproveitar. Então hoje o que a gente tem? Eu tenho um programa de formação de vendedores, que a gente faz tanto dentro das empresas quanto dentro do meu auditório. Então, vem empresas de todos os lugares para treinar com a gente. Tem um programa de formação de líderes, que a gente também faz ou dentro da empresa ou dentro do auditório. E eu tenho o Impacto Empresarial. Tem um treinamento de oratória, que é para o dono da empresa melhorar a comunicação dele. Perfeito. E a gente tem a consultoria. Só que daí a consultoria hoje, o negócio cresceu tanto que eu não consigo mais pegar qualquer negócio. Então hoje, para eu conseguir pegar um negócio, tem que estar num nível muito legal. E aí eu entendi por quê. Não é nem desprezando o cara, você tá desprezando. Não. Eu entendo que tudo são fases. Eu acho que eu já passei da fase de provar que eu sou bom. Aham, perfeito. E hoje eu opto por pegar empresas que têm um faturamento muito alto e tem caixa. Por quê? Se eu chegar pro dono da empresa e falar, mano, tem que trocar o uniforme de todo mundo, pintar isso aqui de cor de rosa, ele vai fazer amanhã. Sim. Se eu falar pro cara do meio, ele vai falar, ixi, mas dá pra esperar pro mês que vem? Isso. Aí atrasa o meu processo e no Isso. final a culpa é minha.
Então, o dono do grande não. Ele olha e fala assim, ó, eu vou fazer, no final, se não der resultado, aí a culpa é sua. Eu falo, não, aí você pode me cobrar. Perfeito. Aí você pode me cobrar. Então, eu optei hoje, minha carteira hoje são de clientes muito pontuais, com uma estrutura física, financeira, de equipe muito grande. E aí, o que eu faço hoje dentro da empresa? Quando eu vou para a consultoria, eu atuo em 3 pontas. 100% estratégico, ao lado do dono para dar direcionamento e visão de longo prazo. Escala de faturamento, e quando eu falo de escala de faturamento, eu falo, tem algumas coisas que eu faço. Eu treino o time deles, eu trago a estratégia e eu abraço o marketing, porque eu entendo que marketing e vendas têm que andar junto. Então eu faço esse motor grande girar, estabeleço alguns métodos que eu tenho e faz o faturamento subir. Faturamento subiu, qual que é o maior desafio de todo dono de negócio? É gente. É gente. Mão de obra, mão de obra, mão de obra, mão de obra. Então, se mão de obra é ruim, imagina a liderança. A liderança no Brasil hoje, ela é extremamente despreparada. E a preparada extremamente escassa, né? Escassa. Então é extremamente despreparada. Como que um líder hoje é emancipado a um cargo de liderança? Sim. Duas vertentes. Eu desenvolvi uma matriz chamada de régua da liderança. O cara, ele assume um cargo de liderança por 2 linhas. A linha de baixo, linha do tempo. A linha lateral, linha da confiança. Então, enquanto mais tempo você está na empresa, mais o dono confia em você, mais fácil você ter um cargo de liderança. Só que você percebe que liderança não deve... O tempo de casa e o tanto que eu confio em você, e inclusive o resultado que você entrega, seja em vendas ou na produção, não deveria ser uma credencial para liderança. Daniel, qual é a credencial da liderança? Não descarto o tempo, não descarto o quanto que eu confio em você, não descarto o seu resultado, mas eu preciso de um item fundamental que é a competência. Você tem competência para assumir esse departamento? O que é isso? Você sabe contratar pessoas? Você sabe treinar teu time? Você sabe analisar relatórios? Você sabe mexer, resolver conflitos? Você sabe demitir alguém? Você entende de dados? Você sabe? Você tem que ter um conjunto de ferramenta pessoal que, se você não tiver, o teu resultado e o teu tempo de casa vai te colocar no cargo, mas aí depois você não vai conseguir sustentar, que ele vai virar um fardo pra você. Sim. Por isso que os caras querem pular fora de cargo de liderança. Sim. Porque dá muita dor de cabeça, dá muito trabalho. E aí, por que o cara quer desistir? Porque ele não tem ferramenta pra resolver problema. Ele tenta ir na tora e não vai. Não vai. Então, hoje, a maioria das lideranças são extremamente despreparadas. E aí, o que eu faço? Eu vou lá, profissionalizo o time comercial e profissionalizo o time de líderes. Resultado, crescimento absurdo. Quanto tempo leva isso? De 6 meses a 1 ano. Eu prefiro contratos de 1 ano, porque daí eu consigo fazer com calma um bom trabalho. Mas em 6 meses dá pra fazer um pó de pirim-pim-pim funcionar. Cara, então, interessante é que quando você fala da competência, não está intrinsecamente atrelado a esse conhecimento convencional que você acabou de falar. Zero teu conhecimento na função. Porque existem 3 formas de uma pessoa assumir um nível acima. Um deles, conhecimento no produto e no serviço. Eu tenho que ter. Sim. Agora, o outro é comportamento de líder e o terceiro é competência de líder. Porque cada cargo vai exigir de você algumas coisas específicas. Se a gente vai para o comercial, você vai precisar aprender a analisar dados comerciais e tomar decisões em cima daquilo. Com certeza. Se a gente vai para um financeiro, você vai precisar aprender a analisar DRE, margem de lucro e mais um monte de coisa, além das outras instruções. Se vai para produção, produtividade, lucro por funcionário, tem um monte de conta que cada departamento tem que saber fazer. E se você é um líder despreparado, você não vai conseguir fazer isso. Aí você vai ficar só mandando os outros. E liderança não é mandar. Eu costumo dizer que existem 2 vertentes na liderança. Existem o líder e o gestor. Líder é sempre atrelado à pessoa. Ou seja, o líder não precisa de um cargo. Ele é um cara que o comportamento dele, as pessoas falam, cara, esse cara me inspira, esse cara eu sigo ele. Sim. E existe o gestor. O gestor é atrelado à função. Então, eu posso ser um líder e não ter um cargo, mas não tem como eu ser gestor sem um cargo. Perfeito. Agora, qual é o problema? O maior erro do empresário é colocar um gestor sem ele ser líder. Então, o que eu faço? Eu preparo o lado líder seu, o lado competência, o lado comportamento, para você entender que aquele cargo vai exigir de você muita pressão, muito desgaste, muito estresse, muito problema, e eu vou te ensinar a lidar com isso e resolver isso com muita tranquilidade e maturidade. Então, se você entende a separação dessas 2 coisas, você percebe que, nessa hora,
você vai ver que existe um buraco muito grande dentro dos times de líderes no Brasil, existe um gap muito grande que eles acham que se resolve com um cargo, mas não, é com mudança de comportamento. Então o que eu digo pro cara? Se você focar em desenvolver comportamento e competência e se tornar um líder como pessoa, sim, o cargo é iminente na tua vida, vai acontecer. Vai acontecer naturalmente. É natural. Então sim, o que é o crachá de gerente que eu te entrego? É dizendo assim, estou apenas reconhecendo que você já estava fazendo nos bastidores. Você já estava fazendo isso. Então isso aqui é só uma evidência. Pior disso. Problema é te dar um crachá para dizer, a partir de hoje você é o líder, porque você entende muito do nosso produto. Vou dar tiro no pé. O cara tem uma tendência muito grande a me deixar na mão em algum momento. É isso. Nossa. Adoro falar sobre esse assunto. Falo dias. E aí, ó, o que acontece? Tenho certeza que quem está nos ouvindo agora, assistindo, está preso nesse episódio justamente por conta da liderança. Porque é um aspecto que todo mundo deseja entender e dominar. Né? Como é que uma pessoa consegue desenvolver isso? Isso aí eu imagino que é uma linha tênue. Tem muitas pessoas que têm uma ligação com talento. Né? A fulano de tal tem um talento natural. Porque você acabou de falar de alguma coisa que tem a ver com naturalidade. Porque é intrínseco dele, ele já é um líder natural, sem cargo. Sim. Porém, quando ele recebe esse cargo, você acabou de falar, você está apenas premiando ele. Certo, ok. Vamos dizer que essa pessoa não é autodidata igual o Daniel. Essa pessoa, ela teve várias dificuldades, tem dificuldade de aprendizagem, dificuldades de desenvolver com pessoas e etc. Como é que essa pessoa pode traçar um caminho para se tornar um líder e dominar esse assunto de liderança, cuidar de pessoas e conseguir fazer elas performarem debaixo da direção dele? Muito boa pergunta. Primeiro, o que acontece? Ninguém na sua casa, nem na sua escola, nem na sua faculdade ensinou você a se autodesenvolver. Então você não é incentivado a fazer isso. Automaticamente, o problema de você não ser um bom líder ou você não ter essa visão é porque ninguém abriu o teu olho sobre isso. Então quando alguém chega para você e fala, olha, abre teu olhar a respeito de liderança e tenha algumas coisas, dentre elas, uma ambição de querer ser líder, de querer crescer. Primeiro ponto, pessoal, vamos lá, ambição de querer ser líder. Segundo, você entender que para ser líder, você precisa se conhecer. Para você saber o que tem de bom, o que tem de ruim aqui dentro. Me conhecer não vai custar nada. E o segundo passo é me desenvolver. Desenvolver aquelas coisas ruins ou problemáticas que eu encontrei. Ambição, autoconhecimento, e autodesenvolvimento. Só que autoconhecimento não vai me custar nada. Vai me custar uma parada para uma reflexão. Perfeito. Autodesenvolvimento vai me custar tudo. Sim. Então qual que é o problema? Você pega aí de cada 100... colaboradores, ou 100 líderes, por exemplo, um deles tem hábito de leitura. Então, como que você quer ser um líder? Eu começo a confrontar os líderes, por exemplo, eu começo a dizer assim, quem é que é gerente? Ah, eu, legal. Você leu o livro de liderança esse ano? Não li. Como é que você tem coragem de assumir um time que você não se prepara nem pra assumir o teu time, cara? Você tá louco? Aí eu falo pro time de vendas, quem é que é vendedor? Eu. Quem se considera um bom vendedor? Eu falo, legal. Quantos livros de vendas você leu esse ano? Nenhum. Fala que você é doente. Você tá cometendo suicídio, você tá criando um problema na sua própria carreira, porque você tá indo pra guerra desarmado. Você é doido. Então, o que eu costumo dizer pros caras? Por que ele tem dificuldade pra construir isso? Primeiro, ninguém abriu o olho dele. Segundo, quando abre, que é o que ele tá recebendo aqui de conteúdo agora, ele não está disposto a pagar o preço. Ele não está disposto a entender que ele vai ter que renunciar a algumas coisas, passar a ler livros, fazer cursos, encurtar o caminho para ele conseguir crescer. Só que a maioria deles acha que ser líder é atrelado à função. E aí eu comecei a mostrar para você que não é um comportamento de liderança que muda o jogo. Então, se você não estiver disposto a pagar o preço, você não vai conseguir sair do chão. Eu fiz um estudo que eu descobri o seguinte. Hoje é comprovado que o seu faturamento ele é resposta de 30% da entrega da tua liderança. Ou seja, se você fatura 100 mil reais, é porque o teu time entregou 30% de performance e resultado. Por que ele entregou 30% só? Porque eles não sabem como entregar 50%. E eles não têm ninguém preparado para ajudá-los a entregar 50%. Qual que é o papel do Daniel? Ir lá, arrancar a tampa, entregar um conteúdo, explodir a cabeça do cara, mostrar pro cara o caminho e falar, vamos junto. Eu vou te levar junto para ajudar você a entregar performance. Então, não é que eu faço mágica para aumentar faturamento. Eu só mostro pro cara um destino e acompanho esse cara nesse destino. E eu mostro pro cara que não vai ser fácil, que vai ser difícil, que vai dar vontade de desistir. É igual ir pra academia, mano. Todo mundo sabe o que tem que fazer para perder peso, mas o cara não tem coragem de... Ele vai, tem gente que paga, fica um ano, mas não vai. Qual que é o problema? É porque não faz parte do teu hábito. Pagar o preço para entrar naquela rotina vai ser desgastante, vai ser desconfortável. Você vai irritar. Só que a hora que você começar a ir e ver o resultado, você vai gostar.
Só que pagar o preço para fazer a mudança é um processo difícil. Então, o que acontece? Dentro da companhia, dentro do nível 1, 2 e 3 da empresa que eu te falei, o pequenininho nem sabe que precisa de um líder. Sim. O segundo já tem um gerente ou dois, já tem uma equipe sim. de 10, 20, 30 pessoas. E esse cara, quando ele descobre que o conhecimento vai elevar o tamanho da equipe dele, o que ele pensa? Ele pensa, cara, eu vou ter que contratar esse consultor, não acredito. Mas daí eu vou ter que pagar tudo isso pra esse cara. Aí eu vou pagar, ele vem aqui, treina a minha equipe, esse cara vai ficar bom porque o cara é bom, mas daí esse cara vai embora. Eu ia chegar nesse ponto com você, Daniel. Aí o que eu faço quando esse cara vai embora? Isso. Aí eu digo pro empresário, isso é ótimo, porque pensa comigo, estatisticamente, um colaborador leva de 1 a 3 anos para começar a dar retorno. Isso. O primeiro ano é prejuízo, ele não dá retorno. Sim. Então do segundo, terceiro para frente, ele começa a se pagar. Perfeito. Se você ficar comigo 3 anos e eu colocar você para participar de um programa de liderança no teu primeiro ano, você vai ficar melhor ou pior? Melhor. Então a tendência, se você entender o processo, é você já gerar resultado no primeiro ano. No primeiro ano. Então é melhor você ficar comigo 3 anos, me dar muito resultado, levantar voo e ir embora viver a tua vida, ou você ficar uma carniça 3 anos comigo. É a primeira opção. Sempre. Só que daí quando eu falo com o empresário, ele entende isso. E o nível 3? O nível 3 tem um comportamento muito diferente. Ele faz um treinamento atrás do outro e nunca para. Olha como é diferente. Desde o primeiro momento. O do meio, o primeiro nunca tem dinheiro. O do meio acha caro. Aham. O último entende que ele corta em qualquer lugar, mas ele não corta no desenvolvimento da equipe dele. Olha como a mudança de comportamento é absurda. Entendeu? De comportamento de mentalidade. Eu atendo empresas que os caras fazem 12 treinamentos, um por mês, todo mês tem alguma coisa, ou de vendas, ou de liderança, ou de mecânica, ou de não sei o que, ou de fornecedor, ou do RH, ou do não sei o que, todo mês tem um, todo mês. Quando eu faço o programa de liderança em consultoria, por exemplo, o meu programa eu faço ele em 1 ano, todos os meses dentro da empresa. 12 encontros. 12 módulos. Sim. Por quê? Porque daí eu entrego o conteúdo e durante o mês eu ando junto com você. Eu vou te puxando. Aí o próprio dono olha e fala, cara, o Danilo mudou. Perfeito. Aí esse é o pagamento. Perfeito. Só que quando ele vê a mudança. Então, olha a diferença de postura desses 3 donos. Muito grande. Sobre gente. E aí, o nome da tua consultoria, da tua empresa hoje é Negócio Fora da Curva. Negócio fora da curva. Me diz o que pra você é um negócio fora da curva. Vamos lá. As pessoas me fazem muito essa pergunta. O que significa o fora da curva? É porque a gente tem aquela questão, fora da curva é aquele que é excepcional, o diferente, o talentoso, enfim. Tem gente que quer fazer gracinha que acha que é uma curva que faz esquerda ou direita, né? Então é fora, Sim. é capotar? Não. Não. Quando você olha para um elemento gráfico, quando você vai tirar um relatório gerencial numa empresa, por exemplo, Sim. ele vai te dar lá um limiar de aonde a sua empresa poderia estar. E aí, fora da curva, é quando você rompe aquela linha e você atinge resultados acima da linha média que você poderia atingir. Então, o que eu aprendi? Você rompeu a resistência. Romper a resistência. Rompeu a resistência. O que eu aprendi? Existe um ambiente ou um nível de faturamento, por exemplo, que a sua empresa estava projetada para fazer. Perfeito. Com o meu trabalho, eu quero dizer pro cara, eu consigo fazer você romper essa projeção e a gente ir fora daquela linha da curva que estava acontecendo. Ou seja, tem uma curvatura leve, a gente faz um... Por quê? Porque eu tenho método, você tem um bom negócio, eu preparo a tua equipe, eles entram com a gente no projeto, a gente faz acontecer. Outra coisa bem interessante que eu aprendi dentro de negócio é o seguinte, dentro dos 3 níveis, o cara do primeiro nível não tem visão alguma do negócio. A visão dele é do dia de hoje. A visão dele é muito operacional, como do se ele dia. estivesse trabalhando para todo. O que eu tenho que resolver hoje, que incêndio eu tenho que apagar hoje. O do segundo nível, ele tem ideias, mas é na cabeça dele. Cara, eu quero o ano que vem fazer isso, não sei o que, isso, não sei o que, aquilo. O do terceiro nível tem um negócio chamado planejamento estratégico. Então, quando eu entro dentro da empresa, a primeira coisa que eu implemento é um planejamento para 5 anos da empresa. Eu faço o cara enxergar 5 anos na frente. Na verdade, eu tiro o que tá na mente dele, coloco num papel e boto na parede do escritório dele. Aí eu junto todos os líderes e aí eu aprendi o segredo. Vocês estão vendo isso aqui? Sim. Vou mostrar pra vocês pra onde a gente vai. Quando eu começo a contar a história, começa a ver brilho no olhar do líder. O que eu aprendi sobre liderança? Liderança é igual casamento. A mulher, ela tá pouco se lixando pro quanto o marido ganha, se o marido tem dinheiro, se o marido mora embaixo da ponte. Ela mora... A mulher, que ela casou com o cara certo, ela tá disposta a dormir com o cara em qualquer lugar. Sabia disso? Só tem uma coisa que faz ela tomar essa decisão. Quer saber? Diga lá. Segurança. Se a mulher sentir segurança, ela dorme na praça com o cara.
Ela mora em qualquer lugar Isso com é o cara. verdade. Só segurança. Ela não quer dinheiro, ela sabe que se ela se sentir segura, dinheiro o cara vai arrumar, Sim. ele vai dar um jeito dele, mas Isso mesmo. ela sente segurança. Perfeito. Se o cara fala, nós vamos pra lá, mas se der errado, a gente volta e vai pra lá, mas a gente vai. Pode confiar em mim que Pode a se gente vai. confiar, segura. Isso. O problema da mulher hoje é casar com um cara que é banana. Que ela tem que trocar a lâmpada, ela tem que fazer não sei o quê, Sim. porque ela não sente segurança Segurança. que o marido vai fazer. Perfeito. Aí, o que eu aprendi sobre liderança? Que liderança é um casamento igual marido e mulher. O que faz as pessoas ficarem perdidas na empresa e, meu Deus, e o que eu faço? E não sei o quê, e fica todo mundo andando igual barata tonta e não sabe para onde ir. Porque o dono não falou o planejamento estratégico para gerar na equipe segurança. Quando o dono fala, galera, eu vou falar um negócio pra vocês, nós vamos abrir 10 lojas. Dessas 10 lojas, algum gerente vai sair de vocês. Só que é o seguinte, eu vou apertar vocês, eu vou arrancar caldo de vocês, eu vou machucar, vocês vão doer, vai dar vontade de desistir, só que é o seguinte, eu não quero perder ninguém. Mas se eu perder, não tem problema. Agora, quem ficar comigo, daqui 5 anos a gente vai chegar lá e você vai ser recompensado. Aí o cara sentiu o quê? Segurança. Botei fé. Aí o cara vai pagar pra ver. Porque ele vai vendo que, aos pouquinhos, algumas coisas dessa rotina vai... Porque assim, o que é visão de futuro? Eu saio daqui e vou na porta. Sim. Da porta eu vejo a escada, da escada eu vejo a porta de baixo, da porta de baixo eu vejo a rua. Perfeito. A cada passo desse, a visão, então, ela vai mudando. Com certeza. Com essa mudança, o colaborador olha e fala, ele tá mudando. Ele tá mudando, ele tá mudando, e enquanto mais muda, mais segurança ele sente de que ele tá no lugar certo e o dono tá levando ele pro lugar certo. Então o que a equipe quer no final do dia? Um dono que saiba pra onde tá indo e que gere segurança na equipe. Qual que é o problema que a gente tem dentro? Por que tem problema de mão de obra e de gestão dentro das empresas? Porque o dono não sabe pra onde tá indo, não sabe falar pra onde tá indo, não conversa sobre isso, só guarda na mente com medo de roubarem as ideias dele, e fica com um pensamento pequeno e a equipe perdida sem saber pra onde vai. Então, quando eu mostro pra equipe pra onde a gente vai, a gente vê, cara, um negócio muito louco acontecer. Eu atendo em Palmas uma empresa gigante, a gente tem 16 gestores. Então é uma empresa muito grande. Só de gestor, 16. A gente subiu, vou falar um negócio absurdo pra você. A gente subiu de janeiro até agora, 40% o faturamento da empresa. Nossa. Pergunta que mágica que eu fiz lá. Nenhuma. Só falei pros caras, vamos. Vocês compram? Compra. Vocês confia? Confio. Então vamos. Eles compraram tanto que eles não abrem mão de ver o planejamento acontecer. Só que eles se sentem parte daquilo. Eles querem ver acontecer aquilo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então essa é a grande cereja do bolo do trabalho que eu faço. É vender um sonho pro cara. Agora me conta. Tu falou do negócio fora da curva, né? O que é? Me conta o que são empresários fora da curva. Que para você é o perfil de um empresário, CEO, dono do negócio, que ele é um cara fora da curva. E você atende e fala, rapaz, esse cara aqui, ele com a minha expertise, ele tem de fato o caldo, ele tem um segredo, ele tá no roteiro certo para estourar e crescer e fazer acontecer. O empresário fora da curva é o cara que conseguiu cair em si, de que ele tá bom, pode estar bom, mas ele pode ajustar para ir para um nível acima e ir mais rápido. E ele então sai do nível 1 ou 2 e aceita ir para o nível 3, entendendo que o ar ali é mais rarefeito e vai dar complicação respiratória nele. Então ele vai se sentir mais pressionado por um período de tempo, Sim. até ele ajustar algumas coisas, trazer gente boa pra dentro, pra que ele seja fora da curva. Só que o fora da curva, quando eu falo sobre romper a resistência do faturamento, aquele é o resultado. Sim. É só o resultado. Esse é o resultado. Então eu não meço fora da curva pelo dinheiro, eu meço Isso. fora da curva por alguns fatores, entre eles. Primeiro deles, a mudança do dono. O dono é reflexo do negócio. Então eu tenho uma frase escrita na parede do meu escritório que é o seguinte: a minha empresa cresce na mesma medida que eu cresço. Se você é o cara que se desenvolve na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua saúde, no seu conhecimento, seu negócio vai vir de arrasto atrás de você, vai vir de reboque, não vai ter como não crescer. Não tem Porque como você cresceu. não tracionar ele, né? Você cresceu. Então é natural o crescimento. Então, primeiro passo, a mudança do dono. Segundo passo, ele conseguir fazer o time de líderes dele mudar. Terceiro passo, ele entender que existem métodos para vários departamentos que se ele traz conhecimento agregado, o negócio dele vai crescer. Então eu vejo que um cara fora da curva é um cara que ele está disposto a pagar o preço para ir para o próximo nível. Ele está fora da zona de conforto, causando caos na própria vida para ir para o próximo andar. Então isso aí é o que você resumiu a frase, seria o cara disposto
você acabou de falar, disposto a fugir dessa zona de conforto. Disposto causar a o próprio caos para sair da zona de conforto. Perfeito. Porque o que a gente de fato espera? Que dê algo errado para que eu me mova. Sim. Foi o que aconteceu comigo no começo. Sim, Deu sim. tudo errado para eu me mover. Hoje eu causo desconforto em mim. Hoje mudou minha mentalidade. Hoje eu me desafio. Perfeito. Me desafio a agir. Bem, Daniel, então o que acontece? Hoje, como é que as pessoas fazem para te encontrar? A gente está chegando nessa fase final do nosso episódio. O papo é excelente. Poderia trabalhar aqui horas sobre isso. Dá um curso, não dá? Dá um curso. Dá um curso. Mas como as pessoas fazem para encontrar a mentoria do Daniel, a mentoria, os cursos, palestras? Nós estamos aqui, esse podcast é em Marabá, no Pará. Hoje você está aqui em Marabá para um curso dentro daquilo que você trabalha na empresa Negócios, a sua empresa Negócios Fora da Curva. Sim. Mas como as pessoas fazem para te encontrar e para contratar, por exemplo, empresários que estão nos ouvindo hoje, contratar os trabalhos e os serviços do Daniel? Cara, é só entrar no Negócios Fora da Curva, no Instagram, mandar um direct lá, a gente é bem acessível, a gente troca ideia, bate papo e entende se faz sentido a gente entrar para dentro do negócio deles. A gente, inclusive, atende uma empresa aqui em Marabá, que é o pessoal da Refri Máquinas, que veio comigo pro podcast, eles são maravilhosos. Que legal. E eles são daqui, quero deixar aqui a validação para quem tá assistindo a gente. Vocês têm que conhecer a Refri Máquinas. Pensa numa empresa com um modelo de gestão exatamente como eu te falei. Perfeito, hein? Um modelo de gestão agressivíssimo, voltado para conhecimento, crescimento, desenvolvimento, e o trem não para nunca, é agressivo. Então, obrigado por terem vindo, vocês são muito queridos. Vai meu abraço aí pro pessoal da Refri Máquinas. Então, eu estou aqui, eu venho, eu atendo eles em Araguaína, e acredito que o ano que vem a gente deva atender eles aqui em Marabá. Então, vai ficar mais fácil atender os empresários de Marabá. Perfeito. Inclusive, me chamem porque eu tenho interesse em atender os senhores. E, Daniel, antes de nós terminarmos aqui, pra gente embalar o nosso episódio, cara, hoje a gente teve muitos insights, realmente a cabeça explode nesse processo. E aí eu queria entender, tudo tá ligado a comportamento, uma ação, um desejo, certo? Agora, todas as vezes que nós trabalhamos em um desejo, um interesse, e você falou em níveis aí, existem níveis que você não tem bala demais para tirar e errar. Existem níveis que você ainda está precisando chegar ali em um outro nível e tem pouca chance de erro, pouca margem de erro. Sim. O que você direciona hoje? Porque tem muitos empresários que estão nos assistindo hoje que eles pensam nos erros que cometeram ao longo da gestão das suas empresas. Por onde começar? Por onde começar? Simples demais. Conhecimento. O investimento mais barato que você vai fazer e mais assertivo. Por quê? Porque enquanto você não se conhecer, não saber a força que de fato você tem e não ter conhecimentos específicos que agregam ao teu negócio, não adianta você ir atrás de um conhecimento para o negócio. Se você for ver, vamos pegar a área da saúde. O dentista tradicional, ele vive fazendo curso, mas é sempre um curso sobre como abrir um dente, como colocar um outro aparelho, uma outra inovação, um outro modelo que saiu, mas ele nunca foi atrás de um treinamento sobre como é que eu implemento um departamento comercial no meu dentista. Então é mais ou menos sobre isso. Sim, então perfeito. Investe nele. Por quê? Por causa da frase. Se eu cresço, a empresa cresce. Então investe no dono dessa empresa. Faz esse dono ser transformado. E a empresa vem de arrasto atrás. Então conhecimento. Ler livro, fazer curso, inclusive o meu. Perfeito. Como é que nós encontramos e compramos o seu curso, Daniel? Lá no Instagram, tem lá um link na bio. Só clicar no link da bio, vai ter lá todos os nossos contatos. Tem contato para você comprar livro, tem o WhatsApp do comercial, tem o banner para você fazer o nosso curso, tem tudo lá. Perfeito. Negócios fora da curva. Negócio fora. Daniel, para a gente arrematar, uma consideração final, algumas orientações para que a nossa audiência hoje no grátis, em free, total aqui, como a gente vê hoje na internet, né? As pessoas ensinam ainda no gratuito para trazer um conhecimento além naquilo que vai ser investido num curso, numa formação. Deixa para nossa audiência uma orientação final acerca de, primeiro, alavancar vendas. Todo mundo quer levantar faturamento, uma base de como é que um caminho que pode se chegar a isso, né? Você falou alguns, mas para a gente trazer um resumo sobre isso. E a ideia sobre gestão, liderança, como fazê-lo de forma apropriada e assertiva também. Vamos falar pelos níveis, então? Se você está no nível 1, tem um pequeno negócio, hiperfoco no comercial. Você tem que vender para sair daí logo. Você tem que aumentar faturamento. Perfeito. Tá? Foca em venda. Regaça a manga da camisa e vai para cima do comercial. Perfeito. Aí sim, se for necessário, possível, leia livro de vendas, faça curso, melhore, contrate curso de vendas para tua equipe, foque no comercial para fazer o comercial subir. Ótimo. Se você está no nível 2, liderança.
Foque em formar pessoas, formar gestão. Então você tem que evoluir o seu comportamento de líder, você tem que ser o exemplo, porque para mim a liderança se constrói pelo exemplo. Perfeito. Foca em liderança. E aí você começa a vir. Você tá no primeiro nível, subiu pro segundo, puxa o molde do primeiro pro segundo. Então, primeiro, vendas. Segundo, liderança e comercial. Nunca para. Terceiro nível, cultura. Aí o que você faz? Cultura, liderança e comercial. Nunca para. O conhecimento e o desenvolvimento dentro da empresa nunca pode parar. Esse é o tripé? Tripé. Esse é o tripé de crescimento. Conhecimento, liderança, comercial e cultura. Por quê? Porque a cultura dita a regra do jogo. Todas as empresas, organizacional da empresa. todas as empresas possuem cultura, mas não sabem disso. Só que esse é um assunto pouco falado no Brasil. E é poucas pessoas que sabem implementar isso dentro de uma empresa. Cultura é mais ou menos assim. Você torce pra que time? Eu sou São Paulino. São Paulino. Aí você vai pro time, você vai pra um jogo. Já foi assistir um jogo lá em São Paulo? Sim, já assisti um jogo no Morumbi. E quando você chegou no jogo, você ficou quietinho na arquibancada? Não tem como. Não tem como, por quê? Por causa da cultura. Vibração da cultura A daquilo. cultura. A cultura é vai. Sim. Vai. Então esse é o segredo. As pessoas, você precisa implementar alguns processos dentro da sua empresa até que virem cultura. Enquanto não virar, parece estranho. Sim. Depois que vira, entrou, a gente começa. Lá na Refri Máquinas, que é a empresa deles, a gente começa o dia grito de guerra. Por quê? Porque o grito traz essa energia. Perfeito. Então a galera vibra logo no começo da manhã para ir atrás da meta. Só que daí tem algumas coisas dentro da cultura que você faz com que o time se una mais, se ajude mais, queira bater a meta, porque a cultura é amarrada junto com um monte de coisas que traz junto com ela, inclusive alguns benefícios de bonificação por meta batida, Sim. premiação, Sim. honrarias e um monte de coisa. Só que bônus não é só isso. Faz parte de um conglomerado de coisas que são necessárias. Então, a cultura, eu acho que ela é muito importante fazer, só que acho que não faz sentido fazer em determinados níveis. Cada nível tem o seu problema específico para resolver. É o que eu faria. Uau, perfeito. Pessoal, seguinte, Daniel, gratidão. Obrigado. Muito obrigado por estar conosco nesse episódio. Agradecer, chegamos aqui há pouco tempo, chegou em Marabá hoje. Acabei de chegar. E aí já aceitou a nossa proposta de estar aqui conosco no Rumo ao Topo. Gratidão mesmo. Obrigado. Né? Espero que você volte várias vezes. A gente vai tratar outros assuntos, tem muitos assuntos aí, um universo mais profundo para tratarmos sobre, né? E aí, é claro, deixar o convite. Nas próximas vezes que você vier a Marabá, o Rumo ao Topo Podcast está de portas abertas para você. Sucesso! Você que nos assiste já sabe como nos encontrar também nas redes sociais. Instagram, @Rumo ao Topo Podcast, TikTok, YouTube. Esse episódio está imperdível. Você está assistindo esse episódio, por gentileza, compartilha com as suas redes sociais, compartilha com amigos, familiares, grupos de WhatsApp, compartilha com toda a equipe de trabalho, colaboradores, lideranças e gestores. Tenho certeza que isso vai fazer um efeito poderoso na tua vida e na tua empresa. Danielzão, como a gente começou comentando, cara, tamo junto, gratidão. Valeu. Que Deus te abençoe sempre. E é isso, pessoal, vamos acompanhar também o Negócios Fora da Curva. Segue nós lá. E o Rumo ao Topo Podcast. Vamos juntos nessa jornada, viu? Eu aguardo você lá no topo. Vamos lá. Valeu, Rumo ao tchau, Topo. gente. Tchau, tchau. Valeu.